Atualidade. Entrevista. Olha você, meu amigo ouvinte, você já se deparou com uma situação em que precisou prestar primeiros socorros? Os procedimentos são os cuidados iniciais e imediatos prestados a uma pessoa em caso de acidente ou mal súbito. O objetivo é preservar as funções vitais, evitar o agravamento do quadro e garantir a segurança da vítima até a chegada do socorro especializado. Quem traz para a gente orientações de como agir em situações como essa é o segundo-tenente Valdemar da Silva e também o chefe da seção de instruções, né? O auxiliar, né, da seção de instruções, o aspirante César Pereira, auxiliar da divisão de operações. Muito obrigado pela presença dos senhores. Segundo-tenente Valdemar, bom dia. É sempre um prazer. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes também. É sempre bom, né, estar aqui para passar um pouco do conhecimento, que a gente puder ajudar a população a prevenir, a saber como atuar numa situação de emergência, vai ser sempre um prazer. César, bom dia. Bom dia. Um prazer estar aqui, uma honra a todos os ouvintes. Bom dia. Estamos aqui para ajudar. Bom, gente, eu estava conversando agora há pouco aqui com vocês, perguntando sobre ocorrências, né? Como é que nós estamos na região? Temos muitas ocorrências agora? Quais são as principais nesse momento? Bom, nesse período que está mais chuvoso, a gente está tendo um índice alto de ocorrências de queda de moto, de acidente veicular. Às vezes o carro vai aquaplana ou devido à chuva, né? É muito comum moto cair. A gente pega muito acidente. Digamos assim que o nosso carro-chefe do atendimento pré-hospitalar é acidentes com moto, né? Então, você ouvinte, né, que pega a sua moto de manhã cedinha, cuidado, atenção ao trânsito, atenção aos sinais, ver a questão dos pneus da moto estar em condição e com a chuva, né? Principalmente com a chuva que está nesse período, né? Qual é a principal questão, assim, no acidente de moto? Você está muito exposto, né? Você tem ali o capacete, mas o corpo, em geral, está muito exposto. Num caso de acidente de moto, qual geralmente é o cuidado preliminar? Eu estou aqui no trânsito, alguém caiu, sofreu um acidente. Como é que eu posso prestar um socorro nesse momento? O primeiro passo seria sinalizar o local para evitar outro acidente e estabilizar a vítima. Daí, chamar o 193. Outra coisa que é importante a gente deixar claro é como se portar quando liga para o 193. Primeira coisa, acidente acontece com qualquer pessoa, né? Manter a calma e ser específico no local, dar referência. Isso aí vai facilitar o tempo de resposta do Corpo de Bombeiros no atendimento da ocorrência. Isso aqui parece simples, uma informação simples, mas ela é muito relevante para a situação de emergência. Você fornecer ponto de referência que se ache muito rápido o local. Às vezes, no desespero ali, o pessoal só passa o estado da vítima e não diz mais nada. Aí fica difícil para a gente achar. Aí facilitaria muito o serviço do Corpo de Bombeiros. A sinalização a gente faz ali imediatamente para que, de repente, você não tenha um novo acidente. Novos acidentes. Qual é a distância que eu devo colocar essa sinalização? Aconteceu um acidente aqui. Quanto eu devo caminhar para colocar, por exemplo, ali o triângulo? A gente, assim, calcula em média a distância da via, a velocidade da via. Se for uma via de 80 km por hora, a gente caminha aproximadamente os 8 passos, que a gente bota a sinalização os 8 passos para dar aproximadamente 80 metros. A regra é essa. Se for uma via de 110, a gente caminha 110 metros. Se for numa curva, a gente caminha até a curva, depois anda mais alguns metros para passar da curva, né? Porque a questão é a visualização. Se o tempo estiver chuvoso, com neblina, a gente dobra essa quantidade de passos. Se for 80 metros, por exemplo, uma via de 80 km por hora, a gente caminha 160 metros, digamos assim, porque são coisas que diminuem a visibilidade e a gente tem que ser visto. É um erro muito comum acontecer um acidente de trânsito, seja lá o que for, a pessoa vai lá e coloca o triângulo em cima do carro. Não adianta nada. O carro fica com alerta piscando, né? E tem que andar os metros, 80 metros ou o dobro, para que seja vista a sinalização. Galho de árvores, pode colocar na beira da estrada também um pouco antes, para ir sinalizando que aquele motorista já vai ficando alerta e sempre entrar em contato, né, com o PRF, com o 93 Bombeiro, o 92 SAMU, para que dê o suporte mais rápido possível. Bom, então a gente está aqui diante de um acidente, fizemos aí o primeiro passo, a sinalização, ligamos para o 193, informamos a localidade. Precisamos passar para a estabilização da vítima. Como que eu faço isso na circunstância, porque cada acidente tem uma circunstância específica. Vamos trabalhar aqui com a hipótese de que o indivíduo estava na motocicleta e ele caiu, foi projetado da motocicleta. A motocicleta está de um lado e o indivíduo está na via ali. Como é que eu faço para estabilizá-lo?
A gente usa até um mnemônico que a gente chama do XABCDE do trauma, né? Que a gente conhece muito. Esse X seria, por exemplo, seria o X de exsanguinante. Ou seja, vamos identificar lesões que possam ocasionar risco àquela vítima. Se ela tiver, por exemplo, com uma fratura que seja exsanguinante, se a gente puder fazer um tratamento, imobilização, torniquete, alguma coisa lá, a gente vai salvar a vida daquela vítima. Porque a gente tem, por exemplo, artérias, vasos que são muito calibrosos, que dependendo de uma lesão, sei lá, em 1 minuto perde 1 litro de sangue. Isso é muito. Sangramento na perna, por exemplo. Isso. Pode ser muito perigoso. Muito perigoso. Uma artéria femoral se romper é na faixa de 1 litro de sangue por minuto em alguns casos. Ou seja, um ser humano adulto tem, em média, 5 litros de sangue, né? Rapidamente a pessoa pode entrar naquele choque. Quando o senhor falou até moto, ele cai lá com o capacete, né? Aí tem muito aquela questão também de problema de lesão na cervical. A pessoa lá, o transeunte que for passando, não é para tentar remover o capacete. Nós do Corpo de Bombeiros, do SAMU também, nós temos técnicas adequadas para retirar. A gente só mexe na vítima, em último caso, se o local não estiver seguro. Por exemplo, a vítima caiu próximo ao veículo e um veículo está pegando fogo, vai explodir. Numa situação dessa, se puder retirar a vítima, é aquilo. Primeiro vida, depois sobrevida. Mas fora isso, a gente estabiliza, a gente isola, não deixa ninguém mexer e chama o socorro. E tenta manter seguro lá até um socorro especializado chegar. Bom, no caso específico do torniquete, aqui vocês se referiram há pouco, eu posso usar o quê para fazer um torniquete? Eu vejo lá um sangramento na perna, por exemplo. Estou vendo que tem ali, né, um fluxo intenso de sangue. Eu preciso conter aquilo. O que eu posso usar como torniquete? Um cinto, por exemplo? Poderia ser? Em casos extremos, poderia usar. Agora, um método de controlar a hemorragia intensa seria a pressão direta, né? Na ferida. Colocar as mãos, então? Algum pano, alguma coisa, né? Pressão direta. Por incrível que pareça, a primeira atitude é sempre controlar a hemorragia. O resto é secundário, entendeu? A partir do momento que você controla a hemorragia massiva, já começa o suporte básico do indivíduo a avançar aí. Tá entendendo? Por exemplo, a pessoa está lá acidentada, não mexe na cabeça, mas está com um sangramento muito intenso. Essa pressão direta que César falou, é você pegar um pano, que no caso a gente utiliza gás, utiliza atadura, é colocar em cima e fazer uma pressão. Se não resultar e for em membro, a gente pode evoluir para um curativo compressivo, que é para, além de colocar o material lá, a gente pode enrolar com atadura, com gás e com outro pano para fazer a pressão mais forte. Se ainda não resolver, ou algum caso que seja, por exemplo, de uma amputação, aí já vai logo para o torniquete. Torniquete tem que ser posto em extremidades, não se pode colocar que não seja extremidade, né? Por exemplo, um ferimento muito grande no pescoço não vai fazer um torniquete, porque ali vai interromper a respiração da pessoa. Mas diversos materiais dá para ser utilizado para fazer um torniquete, só temos que ficar atento à situação. Não pode ser muito fino, por exemplo, uma finura de uma corda não dá para utilizar. Se for um cinto, se for muito fino, não dá para utilizar. Um cinto é um improviso, mas tem que ter pelo menos uns 3 dedos, 4 dedos, assim, um cinto, né? Ele não pode ser colocado em cima da ferida, tem que ser posto vamos falar em dedos para facilitar para a população, uns 3 ou 4 dedos acima da ferida. Também não dá para ficar numa articulação, porque não vai pegar pressão. Por exemplo, se o ferimento for no antebraço, colocar no cotovelo. Os 4 dedos caem no cotovelo. Também não adianta, tem que passar mais 4 dedos acima. E vai fazendo uma pressão, utiliza uma técnica adequada para girando, pressionando aquele material que está lá ao redor. Amarro e o ideal é colocar um esparadrapo aí com uma caneta, alguma coisa, e colocar o horário que aquilo for feito. É muito importante, porque dependendo da quantidade de tempo que está com aquele torniquete, o médico no hospital, né, no centro hospitalar, vai tomar algumas determinadas medidas, né? Porque vai ficar substâncias, digamos assim, presas lá, tóxicas, que se passar muito tempo, né, pode ser liberada na corrente sanguínea. Um médico no hospital, ou até mesmo o SAMU com a unidade de salvamento avançado no local, vai utilizar alguns medicamentos para evitar essas futuras lesões. Então é muito interessante ele saber a quantidade de tempo que aquele torniquete tá certo? Agora sim, a gente não recomenda pessoas sem treinamento, a gente chama de leigos, né, executarem o torniquete, porque são algumas técnicas adequadas, né? É interessante ter pelo menos uma instrução para saber como é que se faz, para acabar não prejudicando. Por exemplo, há um tempo atrás, no protocolo passado,
tinha uma recomendação de afrouxar o torniquete. Hoje a gente não tem mais. Aí durante muito tempo as pessoas faziam errado, retiraram o torniquete do protocolo e voltaram a colocar. Porém, tem que ser feita de forma adequada. Feito, eu falei, uns 4 dedos acima do ferimento, uns 3 ou 4 dedos de largura, o que está ao redor. Não afrouxar e marcar o horário. A gente está aqui partindo do pressuposto que o indivíduo ele está acordado, né? A primeira reação, César, de alguém que se acidenta é querer se mover, é querer se mexer, até para verificar, né, se está com os movimentos, está sentindo alguma dor e quer colocar a mão para ver ali qual é a extensão daquele dano, daquele ferimento. O que eu devo dizer para alguém que está acidentado, para que essa pessoa possa se manter imóvel e não colocar em risco a situação dela? Quem tá ali na hora da emergência, a primeira coisa é manter a calma, né? Conversar com a pessoa, se possível, não deixar ela ver a extensão da gravidade que ela está enfrentando naquele momento. Manter a calma, não se mexer não, vai dar tudo certo. Está chegando um apoio. É importantíssimo, sabe? Porque a vítima não pode se mexer. Se tiver a gente parte sempre do princípio que tem lesão cervical, né? Aí, imobilidade sempre. Tem que ficar lá parado. E é interessante, ele até falou dessa questão de mobilidade cervical, a vítima está caída. Por que lado eu me aproximo da vítima? Eu não chego pela vítima conversando com ela por trás, pelo lado. Aproxima, por favor, o microfone, Valdemar. Obrigado. Eu não chego conversando com a vítima por trás, pelo lado. Eu chego de frente e vou falando, calma, não se mexa, porque a vítima ela não vai mexer o pescoço. Se eu chegar do lado ou por trás, ela tem a tendência, é o instinto natural de olhar. E se houver uma lesão na cervical, pode ser agravada. Então, diga assim, olha, não se mexa, a gente vai lhe ajudar, já estão pedindo socorro, aí vai proceder com o procedimento lá, vai imobilizar ela, isolar a área, se houver algum ferimento que dê para tratar como hemorragia sanguinante, feito eu falei, vai fazer o tratamento. Olha, a gente tá cuidando de você, fique calma, sempre manter calma, feito César falou. E conversando sempre com ela, né? Se ela baixar a consciência, é interessante sempre estar monitorando a situação vital, né? Ver o pulso na carotídea, ver aqui no pulso radial e ver se tá baixando, se tem pulso, porque se por acaso não sentir mais pulso, se a vítima parar de respirar, não tiver mais pulso, a gente começa no local mesmo, com procedimento, até o socorro chegar. Começa com o que a gente chama de reanimação cardiopulmonar, as famosas massagens cardíacas, né? Antes da gente chegar nesse ponto, as pessoas também costumam falar ali, se estão acidentadas, onde elas estão sentindo dor, né? Se elas dizem, por exemplo, que estão sentindo dor no abdômen, estão sentindo dor no tórax, tem algum tipo de ajuda que pode ser prestado nesse sentido ou não? Não tem que fazer nenhuma intervenção, apenas dizer que o socorro está chegando. Que é o suporte básico de vida, né? A gente não tem equipamento para tratar desse tipo de lesão, tipo uma hemorragia interna, né? Seria o que o senhor está querendo falar, né? Imobilidade ali. Deixar a imobilidade e manter a calma. Esperar o suporte avançado. Quando a pessoa, por exemplo, está com hemorragia interna, a gente começa até a sentir que o abdômen está rígido, né? É indicativo. A gente vê que a pele da pessoa fica sudoreica, fica fria, a pessoa vai ficando pálida. Ela vai apresentando sinais que, se o mesmo popular no local começar a identificar, é muito interessante ele falar até pelo telefone para o socorrista, porque se tiver algumas informações chaves como essa, a gente já vai com suporte avançado. Já vai em parceria com o SAMU, com o médico, já efetuar alguma estabilização no local. Mas mesmo que não vá uma viatura com médico, a gente vai levar o mais rápido possível, com o maior cuidado, porque a gente sabe que é um possível indício de uma lesão ao órgão interno ou de uma hemorragia interna. Mas não pode ser feito nada no sentido de, por exemplo, a vítima, numa situação dessa, ela vai estar em choque hipovolêmico, porque vai estar perdendo sangue, mesmo que não esteja vendo. Então a vítima vai ter muita sede. Aí jamais dá água para a vítima, jamais dá nada para comer, mesmo que ela tenha, tô tonto, eu não tomei café hoje, não sei o que, não dê nada, porque até pode atrapalhar uma eventual intervenção cirúrgica. Então a gente nunca dá nada, mesmo se a vítima estiver com sede, com fome, jamais dá nada, tá certo? Muito bem, estamos aqui conversando sobre primeiros socorros com Valdemar da Silva, que é chefe da seção de instrução do Corpo de Bombeiros, e também o aspirante oficial César Pereira, que é auxiliar da divisão de operações. E aí, chegamos àquela condição, a vítima perdeu a consciência. O que eu tenho que fazer? Eu estou aqui tentando, né, conferir a pulsação, não estou sentindo, né, o pulso. É mais certo você fazer essa verificação aqui no pescoço? Você consegue melhor do que no pulso, não? Isso, a gente consegue é aquela situação. Pode ser que o pulso radial, que é o pulso
mais externo, a gente não sinta. Mas o pulso central, se a gente colocar o dedo na posição correta, que vem mais ou menos, dá para sentir o pomo do Adão, desliza com os 2 dedos, indicador, e sente, dá para sentir a pulsação, porque é o pulso mais forte que a gente consegue palpar. Esse aqui é o pulso central da carótida, né? Aí, se a gente identificar, olha, é aquele famoso ver, ouvir, sentir, a gente vê se o tórax está expandindo, porque se a vítima tiver sem pulso, ela não vai estar respirando, mas vai ter situações que ela ainda está com pulso, mas parou de respirar. Aí ali ela vai evoluir rapidamente para uma parada, né? Porque o coração só bate se a pessoa respirar. Mas o principal é ver se ela está respirando. Se não conseguir identificar, pode até olhar o abdômen. É mais fácil algumas pessoas observar o abdômen. Mas já vai direto com o dedo aqui na carótida, né? Na carótida. Aí você observa, tenta no máximo 10 segundos. Por quê? Porque é o que a gente chama do minuto de ouro. Ou até minuto de platina, algumas pessoas chamam. Que quanto mais rápido a intervenção, numa reanimação cardiopulmonar, maior a chance de sobrevida. Estudos recentes mostram que a cada 1 minuto perdido com o coração em parada, a vítima perde de 7 a 10% de chance de sobrevida. Ou seja, em teoria, né, se passar 10 minutos, não tem chance alguma de sobreviver. O que não quer dizer que se a vítima passar 5 ou 6 minutos, 7 minutos parada, mesmo que ela volte, não quer dizer que ela vai voltar sem sequela. Porque a gente tem nosso encéfalo que precisa de muita oxigenação, de muita corrente sanguínea. Se ficar parado, pode ser que ocasione alguma lesão. Por isso que é muito importante a gente passar essas recomendações para os populares, porque quem estiver no local já tem que começar com a manobra. Enquanto o socorro está chegando, vê que a área está segura, liga para o socorro, mas outra pessoa, ou a pessoa mesmo, já vai identificando se ela está em parada e começando o procedimento. Como é que eu faço essa questão dos batimentos? Eu tenho que contar em 1 minuto quantos batimentos são? Como é que se faz isso? A conta sempre é em 1 minuto, né? Tem que bater 120, né? De 100 a 120. 100 a 120 a conta. Marca o relógio 1 minuto. Acho que os 2 lados pega. 100 a 120. Não, isso é a compressão. É a compressão que tem que ser feita. Mas diga assim, a gente conta 10 segundos e vê se tem pulso. Tá. Identificou que não tem pulso. A gente vai tomar a posição na vítima. Pronto, posso mostrar, por exemplo. Vamos fazer a demonstração aqui. Pronto, imagina que ele está caído no chão, eu vou verificar, observei, estou vendo, ouvindo, sentindo. Ele não está respirando, eu não vejo o pulso. Aí já diz assim, liga para o socorro, traz um DEA, aí liga para o SAMU, liga para o bombeiro, já diz para uma pessoa ligar. É muito interessante a gente apontar, você, ligue. Porque muitas vezes no meio dos populares, se não identificar uma pessoa para fazer, a pessoa fica esperando o outro fazer. Então é muito importante, quem for executar um socorro, mandar, dar uma determinação. Você, ligue para o 193, ligue para o 192, a vítima está em parada, para dar essa informação. E já começa o procedimento. O ideal é 2 pessoas. Aí se ele imagina, vai estar caído no chão, obviamente, aí eu vou tomar a posição na lateral dele. Eu vou ficar de joelhos, próximo à pessoa, né, que vai estar lá, e eu vou me posicionar. Aí, mostra aí a posição da mão, mais ou menos. Seria o calcanhar da mão, né? Aqui, ó. Eu vou pegar essa região do calcanhar da mão, essa região, eu vou apoiar na linha intermamilar da pessoa. Eu vou estar do lado dela e eu vou apoiar na linha intermamilar, bem no centro aqui do peito. Eu deixo uns 4 dedos aproximadamente. Vai ser mais ou menos essa região aqui, 4 dedos, mamilo, 4 dedos. E eu vou estar sempre com o cotovelo estendido. Eu posso fazer esse movimento que ele está fazendo, ó, que é de forma a expor essa região aqui da mão, que é o região hipotenar. Por quê? Porque eu vou fazer a pressão na localização nessa região, com essa região da mão. E o cotovelo sempre estendido, o ombro não pode ficar dobrado, o ombro alinhado em relação ao ponto onde vai ser posta a pressão, e ele vai ficar usando o peso do corpo. Entendeu? Porque usando... Então, eu não vou flexionar o braço. Não vai. É muito comum a gente ver em série, em filme, fazendo aqueles RCP, flexionando o braço. A gente não faz isso. O braço é ereto, exatamente nessa posição, e vou usar o peso do corpo, porque cansa. A gente, nos nossos treinamentos, a gente fica fazendo uma manobra dessa por 1 hora. Mas com 5 minutos, muita gente já está cansado. Porque a gente tem que tentar manter digamos assim, manter a eficiência da compressão. O nosso coração é uma bomba perfeita. E a gente tem que tentar compensar o que o coração perde. Um ser humano, em média, um adulto, o coração fica na faixa de 60 a 80 batimentos por minuto. Aí a gente, o senhor falou até de quantidade, vai tentar compensar essa ineficiência fazendo uma compressão de 100 a 120. Aí, por exemplo,
Na academia a gente aprende até pegar o ritmo, mas depois isso vai ficando automático. Mas uma pessoa que... eita, qual é o ritmo? Pode até pensar em uma música e vai fazendo lá as compressões. Tem aquela do Bee Gees, né? Tem a live. Tem a live. Aí dá mais ou menos 104 batimentos por minuto. Tem até aquela do Baby Shark que o pessoal usa também, que é um pouco mais ligeirinha. Tá na faixa do 100 aos 120 batimentos por minuto. E sempre tá fazendo 30 compressões. Se puder fornecer respiração avançada, a gente oferece. No caso, nós que trabalhamos nessa área, temos um equipamento chamado Bolsa Válvula Máscara, que é muito conhecido como Ambu, que a gente faz as insuflações. Aí muitos até questionam, e o boca a boca? Pode fazer o boca a boca? A gente não recomenda assim leigo fazer, mas é aquela situação. Se for devido ao risco de contaminação, né? Mas se for uma pessoa que você conheça, que você confia, a gente recomenda que faça a questão do boca a boca. Aí a gente faz como? Faz 30 compressões no peito e dois boca a boca ou 2 insuflações para expandir a caixa torácica. E vou alternando. 30 para 2, 30 para 2, 30 para 2, 30 compressões, 2 insuflações. Só muda um pouco assim para criança e lactente, né? Que o lactente muda o formato que segura. Por exemplo, um adulto vou fazer com as 2 mãos. Uma criança vou fazer com a mão só, porque não pode colocar tanta pressão. E o lactente eu vou usar 2 dedos assim, para fazer a compressão segurando um bebezinho. Mas a gente, se houver 2 pessoas auxiliando, criança e lactente, a gente faz 15 para 2. E o adulto faz 30 para 2. Mas assim, a gente fala para a população no geral não se preocupar muito com isso. E contagem e tal. O essencial são o essencial é fazer. Já foi provado pela American Heart Association, né, que estuda essa questão também, que as compressões são eficientes. E isso até o socorro chegar. Aí depois vai vir um socorro, vai vir bombeiro, vai vir médico. Mas o importante é que aquele tempo lá, a pessoa não vai estar com o coração parado. Outra informação importante é que a eficiência da compressão, pelo protocolo, ela não é leve não, entendeu? É de 5 a 6 centímetros ela distende para baixo. Tem que ser nessa ou seja, você vai botar o peso do seu corpo. Peso. Isso é desconfortável, mas acontece. A eficiência dela depende disso. E se a vítima voltou, ela estava desacordada, ela volta, eu paro ou não? Para. Imediatamente. A gente não voltou, se ela voltou, para imediatamente. Por isso que a gente, a cada, digamos assim, às vezes ela volta, mas não volta de vez. O coração só volta a parar. Aí a cada 2 minutos, ou a cada 5 ciclos, que dá mais ou menos isso, 2 minutos, a gente sempre vai estar reavaliando. Porque se a gente voltar a sentir o pulso, significa que a vítima voltou. A gente para. Mas aí eu tenho que fazer a contagem dos batimentos? Não. Não. Não precisa fazer Não isso. precisa contagem. É um negócio que a gente chama de uma aferição qualitativa, não é quantitativa. É só ver se tem ou não. Passou 2 minutos fazendo, verifica rapidamente, de 5 a 10 segundos. Não votou, continua, até o socorro chegar. E vai revezando com quem estiver lá. Mas se votou, para. Porque o coração da pessoa pode pegar uma arritmia, né? Imagina, eu tô com o coração batendo, aí chego outra pessoa fazendo pressão naquele coração. Ele vai perder o ritmo. Então, se o coração voltar, a gente para imediatamente, tá certo? Até lembrando, criancinha, a gente considera, bebezinho, abaixo de 60, mesmo que a gente veja um adendo, né? Porque mesmo que a gente sinta um pulso fraco, mas se for um pulso abaixo de 60 batimentos por minuto, é interessante contar se for um bebezinho. Que o bebezinho, a gente sente o pulso braquial. Sente aqui, mais ou menos. Aí, se tiver uma pulsação abaixo de 60, aí a gente considera que é parada. Aí, pelo protocolo, diz para continuar a RCP. Porque um batimento de 60 para o bebê não é o suficiente para o sangue dele oxigenar todo o corpo. Então, só a única exceção que a gente tem no protocolo mais atual, que tem que contar, é um lactante, né? Aquela criança menor que um ano por aí, a gente tem que contar. Porque se tiver abaixo de 60, mesmo assim, executa a manobra, né? E em casos de afogamento, por exemplo, a pessoa engoliu muita água, perdeu consciência. Como é que eu faço para que ela expulse essa água e volte a respirar? Também são essas manobras de compressão ou não? O primeiro passo é tentar tirar ela da água, né? Vai colocá-la na posição lateral de segurança, primeiro. Fazer o mesmo procedimento, ver, ouvir, sentir. E se ela for constatado que ela está em parada, vai começar. Só que dentro da água tem outra situação, né? Começa com as ventilação de ataque, né? 5 ventilação de ataque. Antes de começar a RCP, vai fazer, popularmente falando, 5 boca a boca. Entendeu? Que é uma situação extrema, porque o coração não parou, ele parou por falta de oxigênio dissolvido no sangue, entendeu? Já é outra situação.
Porque assim, quando a gente questiona o afogamento, não é uma parada por infarto, não é algo, é uma parada porque não tem oxigênio. E não tem oxigênio por quê? Porque os pulmões estão cheios de fluidos. Então, a gente tem que fornecer primeiro ventilação. Aí, ou usar uma máscara não reinalante, ou ambu, ou a gente usa também o boca a boca. Aí a gente começa, caso de afogamento, começa dando 5 insuflações na boca, vai dando 5 sopros, né? Aí depois que fizer esse sopro, se a pessoa não jogar para fora a água, se jogar para fora, bota na posição lateral de segurança. Direita, né? Lado direito. Isso, lado direito do corpo. Lado direito do corpo, estenda aqui, ó. Isso, porque isso tem a ver com a anatomia do pulmão. Então a gente dá preferência ao lado direito, vira ela do lado direito do corpo. Mas assim, o importante é esse boca a boca, essas 5 compressões de ataque. E ver se ela volta. Se ela vira lateralmente, se ela não voltar, aí a gente vai ter que começar a mesma manobra que a gente tá falando antes. Vira ela normalmente decúbito dorsal, ou seja, deitado, e começa a fazer a manobra que a gente explicou há pouco, que é os 30/2 ou 15/2 se for criança ou bebê com 2 socorritas. Mas sempre, aí vai fornecendo compressão e insuflação. Mas no afogamento a primeira coisa é o boca a boca, os 5 boca a boca. E outra coisa importante para a gente lembrar na RCP, né? Uma coisa básica, se a pessoa não tiver com calma na hora, ela não vai conseguir avaliar o cenário. Tem que ser uma superfície rígida, onde a vítima está, para começar a RCP, a reanimação cardiopulmonar, as compressões. Porque a eficiência depende da rigidez, né? Onde a pessoa está ancorada. Caso contrário, a pessoa vai afundar, né? Você vai fazer o peso e aquilo não vai provocar o efeito para o coração. Por isso que até a gente não faz RCP em colchão, não faz em superfície irregular, a gente tenta botar na superfície rígida, senão vai perder aquela eficiência, né? E a gente tem sempre que lembrar, algo que eu não falei, que é quando o corpo for, tem gente que fica na mesma posição, mas não, ele tem que voltar, porque o coração ele tem que se encher, as câmaras cardíacas tem que se encher novamente de sangue. Se a pessoa ficar só pressionando, sem tirar o peso, o coração não enche de sangue. Então tem que sempre voltar. E também o pulmão ir e voltar. E a técnica, se você utilizar essa técnica que a gente falou, mesmo que não faça com a perfeição absurda, mas a questão da pressão, do posicionamento, do peso, do aprofundamento, da elevação, é muito eficiente. Eu digo aos senhores, a quem está me ouvindo, é algo que literalmente salva vidas. Porque assim, às vezes aquele 1 minuto, 2 minutos para o bombeiro chegar, infelizmente não tem quartel em todos os locais, mesmo que tivesse, ainda ia levar um tempo, né? Para chegar no local. Esse 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos é essencial. Quem estiver no local, começar o procedimento, tem que ficar o mais rápido possível. Aí aquela questão que a população faz, não mexe, é perigoso. Perigoso no sentido de, se estiver numa área segura e ninguém quiser mexer, mas nesse de não mexer, pelo menos conseguir sentir o pulso é muito importante, porque ali já começa a fazer um procedimento, porque se não fizer nada, aquela vítima vai morrer. Não estou dizendo nem para tirar do local, para tirar capacete, para mexer, mas pelo menos identificar se está em parada, porque a pessoa ficar desacordada é um indicativo grande, às vezes é só um desmaio, né? Foi uma lesão, uma contusão, mas se houver parada tem que agir rapidamente. Engasgo, queria até pedir para vocês a demonstração novamente, no caso da manobra de Heimlich, que ajuda significativamente, sobretudo em caso de criança, né? Acontece muito casos de engasgo, né? Pronto. Aí vou explicar rapidamente com adulto e fazer a variação com criança. Aí vou ir falando, e vou mais ou menos narrando aqui como é que eu estou fazendo. Por exemplo, dessa aqui, César, um adulto tem aquele sinal básico do engasgamento, né? Que ele vai estar com a mão no pescoço, aí querendo tossir sem conseguir. O adulto ele ainda dá sinais, né? Que está engasgado, pede ajuda. Então, a posição que eu vou fazer é o quê? Calma. Já pede para uma pessoa ligar para o socorro, mas eu vou proceder. Aí, por exemplo, eu chego por trás da pessoa, aí algo mudou, algo muito importante. Nos protocolos mais atuais, eu começava com a manobra de Heimlich, sendo que agora eu começo com 5 tapotagens nas costas. É um protocolo. Lembra que a avó dizia, dá uma tapa nas costas? Realmente, no protocolo viram que isso é eficiente. Mas a primeira coisa que eu faço é pegar um posicionamento. Pega um posicionamento, segura. Pega um posicionamento e vou mais inclinar a pessoa um pouquinho, mas sem deixar sempre de olho nela, sabe? E vou com essa região da mão, lembra? Sempre essa região da mão, eu vou fazer aquelas tapas no meio das escápulas. Aqui não tem esse osso das costas? Uhum. Eu vou fazer no meio deles, né? Os 2 ossos dos ombros, vou fazer no meio dele assim, ó. 1, 2, 3,
4, 5. Apoiando aqui na frente, né, para a pessoa não cair. E dou 5 tapas para ver, com força mesmo, de forma vigorosa, para ver se ela cospe. Olha rapidamente, ver se ela desengasgou, se ela tá bem. Se ela não desengasgar, aí sim eu vou proceder com a manobra, né? Aí para proceder para essa manobra, eu posso fazer uma dica muito legal. Eu posso pegar esse midinho aqui, procuro mais ou menos o umbigo da vítima. Achei o umbigo da vítima, pra lá, né? Pronto, achei o umbigo da vítima, eu chego aqui, ó, dobro a mão em cima e dou um giro. Quando eu der esse giro, vai cair exatamente na região epigástrica, né? Que é a famosa boca do estômago. Aí é a posição ideal para eu fazer aquela compressão. Eu vou fazer como se fosse um J. Eu entro e subo. Entro e subo. E vou fazendo isso até quando? Até a vítima regurgitar o que está preso, né? Obstruindo as suas vias aéreas. Repetindo, 5 tapotagens, apoio ela aqui, ó. Não cuspiu, com força, não cuspiu. Aí eu venho a posição, sempre no posicionamento, porque se a vítima desfalecer, ela tá segura aqui, ó. Eu não caio junto com ela. Tá vendo? Eu seguro, procuro um umbigo mais ou menos, procuro um umbigo, aí bota a mão fechada em cima, o punho, e dobro. Aí eu venho aqui, ó, com a outra mão, né? Porque eu tô com o microfone, mas eu venho com essa outra mão, ó. Aqui eu vou usar para fazer a pressão, tá vendo? Usa as duas mãos, a outra então para fazer o apoio, dar mais força para essa mão. Isso, para dar mais força, porque é forte. Eu não vou fazer forte nele aqui, mas se eu fosse fazer, ele ia possivelmente regurgitar o que ele comeu hoje pela manhã, porque é um procedimento que ele vai simular o movimento peristático da pessoa, né? A questão do vômito mesmo. Aí o que tiver obstruído vai desobstruir das vias, né? Aí é um procedimento muito assim eficiente, né? Foi visto que em muitos casos a pessoa volta rapidamente, mas é um negócio que tem que ser feito. Por quê? Se eu demorar para fazer isso, vai acontecer que a vítima vai desfalecer, né, César? Aí vai evoluir para uma parada respiratória, uma parada cardíaca, e aí eu vou ter que começar a fazer o RCP de novo. Aí tem as variações, ele vai explicar com o bebezinho agora, mas se for assim, não for um bebezinho, mas também não for um adulto muito grande, um adulto, né, um adolescente, for uma criança intermediária, o procedimento é o mesmo, esse que eu fiz, só que a gente fica de joelho e para ficar mais ou menos na altura da criança. Mas o procedimento é o mesmo. E com o bebê? Seria colocar ele aqui, apoiar ele aqui. Apoiar no braço. Certo. A cabeça dele inclinada para baixo. 5 por 5. 5 tapotagem. 5 tapotagem. Virou. 5 compressão nele aqui, ó. No abdômen dele. 5 por 5, até ele voltar. O que ele tá falando é esse sentido mesmo. Para quem tá me ouvindo, pego, por exemplo, meu antebraço direito. Eu apoio a criança de bruços no meu antebraço direito, né? Aí eu tenho que sempre deixar a cabeça da criança um pouquinho mais baixa, deixo um pouquinho mais baixa, a minha mão, eu não obstruo a boca dela, entendeu? Eu não tampo a boca da criança, eu deixo um espaço entre os dedos para a boca dela ficar desobstruída, porque ela tem que jogar para fora, né? Se eu tampar a boca, não vai jogar. Aí eu deixo ela assim e vou dar isso, posso apoiar a cabeça dela, deixo ela inclinada e igual adulto, eu vou começar com 5 tapinhas nas costas, daquele mesmo jeito, entre as escápulas. E depois as compressões. Isso. Aí depois eu giro. Isso. Aí hoje em dia, da mão, né? até pouco tempo, era utilizado esses 2 dedos aqui, para fazer na linha intermamilar da criança, esses 2 dedos. Não se usa mais porque viram que no protocolo mais atual poderia causar lesões aos órgãos. Hoje se utiliza essa mesma região. Pode perceber que estão padronizando toda essa região da mão, o famoso calcanhar da mão, região hipotenar. A gente pressiona a linha intermamilar, aí vai ser 5, aí no próprio braço eu já giro ela, 5 compressões também. 5 tapotagem, né? 5 tapotagens e depois 5 compressões. E vou fazendo isso virando e sempre observando se a criança chora, se ela cospe o objeto. Tem gente que, não, eu vou tentar retirar. Aí só coloca o dedo, chama de varredura digital. Só coloca o dedo para tentar retirar se for algo que esteja visível e numa região de fácil acesso. Por exemplo, uma moeda saiu e já foi para a língua. Aí a gente tenta remover. Tira ali. Mas se tiver ainda enganchado nas vias aéreas, jamais a gente tenta remover, porque pode introduzir mais ainda, tá certo? Independente da situação, mesmo que eu tô fazendo a manobra, já liga pro socorro que a gente vai chegar. Porque se tiver evoluir para uma parada, a gente já vai executar o procedimento, tá certo? Mas essa abordagem inicial é muito eficiente. Em muitos casos, a pessoa volta. Eu sei que o pai, a mãe, tá nervoso, né? Mas o quanto desse conhecimento for passado
Às vezes a mãe é mais nervosa, mas o pai é mais tranquilo, às vezes é o contrário. Ou passa para uma tia, passa para uma avó, ou uma criança maiorzinha, ensina. Porque quem tiver calma no momento, quem puder fazer, né? Que não entrar em desespero, por isso que César até falou, não se desesperar. Se executar o procedimento, vai salvar uma vida. A calma é muito importante, inclusive, para acionar 193 ou 192, dizer o estado da vítima, a situação, referenciar o local, com o máximo que conseguir, perto da venda de fulano, perto do hospital, perto não sei do que, vai chegar, chama a R, né, a viatura de resgate. E outra coisa que eu queria deixar claro, a questão de trote, que não convém isso aí, porque isso é tipificado como crime. É crime. No artigo 340 do Código Penal. Causa prejuízo. A equipe está deslocada para uma ocorrência que não existe e vai deixar de atender uma ocorrência necessária. Estamos aqui também para esclarecer isso aí, que quem está precisando do apoio vai deixar de receber o apoio por causa de um trote. Inclusive agora, volta às aulas, criança, tal, telefone, os pais têm que fiscalizar essa situação também. Perfeito. Conversamos aqui com o segundo-tenente Valdemar da Silva, chefe da seção de instrução do Corpo de Bombeiros, e o aspirante oficial César Pereira, que é auxiliar da divisão de operações. Falamos sobre primeiros socorros. Senhores, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. Espero que o pouco que a gente tenha passado, a população tenha conseguido aproveitar, né, e leve para sua vida, né? Porque são detalhes que importam, detalhes que salvam vidas, né? E o que a gente puder repassar de conhecimento, a gente estaremos extremamente gratos, né, por essa oportunidade. Muito obrigado. Foi um prazer, obrigado a todos, viu? Obrigado, César. Manhã Cidade. Voltamos em instantes aqui no Manhã Cidade. Cidade FM. 8:01.